Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Tamara e hoje nós vamos iniciar aqui a nossa disciplina de operações imobiliárias aqui no curso de técnico em transações imobiliárias. Boa noite para quem está aqui presencial, para quem também está acompanhando a nossa aula aí de casa, a nossa aula online. E eu já quero informar para vocês como que vai funcionar a dinâmica das nossas aulas, tá? Nós teremos aula aqui presencial e também transmitida hoje, segunda-feira, dia 4, e amanhã, dia 5, tá? No dia de hoje, a gente vai começar aqui o nosso estudo. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico de como que surgiu essa profissão do técnico em transações imobiliárias, como que foi a evolução dessa profissão. Vamos falar também sobre os órgãos fiscalizadores, quais são os critérios e também algumas demandas que nós temos aí, tanto do Cresce quanto do COFES e da legislação a respeito dessa profissão, tá? Amanhã, no nosso encontro, ao final da nossa aula, se der tempo, nós vamos fazer uma revisão do que nós estudarmos nesses 2 dias, tá? Então acompanhe aí a nossa aula de hoje e a nossa aula de amanhã, para que quando vocês forem fazer a avaliação de vocês tenham aí sucesso, consigam fazer essa avaliação sem nenhuma dúvida, tá? Para quem está em casa, fique à vontade para mandar aí no chat. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, tiver algo que você queira falar, pode ficar à vontade para participar. E para quem está presencial também, fica à vontade para você participar aqui conosco, para que a gente contribua e enriqueça ainda mais essa nossa aula. Então a gente vai começar aqui falando das operações imobiliárias. Então, pessoal, a gente costuma aqui, eu costumo iniciar essa aula falando aí a respeito desse contexto. Então, nas 2 últimas décadas, com esse início aqui desse novo século, dos anos 2000 para cá, vamos dizer assim, surgiu um novo tipo de trabalhador. Esse tipo de trabalhador, ele é chamado de prestador de serviços. Essa atividade terciária tem se expandido por todos os campos do território brasileiro e esse fenômeno ele é chamado de fenômeno universal. Então acontece tanto no Brasil, todos os campos aí do território brasileiro, mas também em todos os lugares do mundo. Então é uma categoria que se expandiu nessas 2 últimas décadas. Em todos os países, principalmente os mais desenvolvidos, o profissional liberal ele se enquadra como uma atividade prestadora de serviço e é um tipo de atividade que mais cresce. Então, dentro aí desses países, que são mais desenvolvidos, a gente tem esse tipo de profissional que é chamado de profissional liberal. E para ser um profissional liberal, o que é necessário? Ter uma formação técnica aí específica em determinado ramo, em determinada área do conhecimento, e também estar vinculado a um órgão, Então, essa área do conhecimento, esse ramo que o profissional liberal tem essa formação técnica, ela pode ser obtida por meio de uma graduação ou por meio de um curso técnico. E esse vínculo, que nós temos aqui, ele precisa estar registrado em um conselho de classe ou ordem, pode trabalhar como pessoa física ou pode ter um vínculo trabalhista, trabalhando também de maneira autônoma, tá? Então, o profissional liberal, ele tem aí essas possibilidades. Esse tipo de profissional é o profissional que tem movimentado a economia. Então, desta forma, o corretor de imóveis, ele se enquadra nessa categoria que é chamada de prestador de serviços. Então, a gente vai dizer que o prestador de serviços, o corretor de imóveis, ele se enquadra por quê? Porque é necessário fazer uma formação técnica, então ele tem que ter aí, uma graduação, ou ele vai fazer um curso, que é o nosso caso, nós aqui do CETEPS, estamos fazendo um curso técnico nessa área, e assim que finalizarmos esse curso, a gente vai se vincular aí a um conselho, que nós vamos estudar hoje, que é o Cresce. E a gente pode trabalhar tanto de maneira autônoma
ou podemos trabalhar aí com um vínculo trabalhista, tá? Com uma empresa jurídica, no caso, as corretoras. E essa nossa profissão, ela está movimentando o mercado financeiro. Então, o objetivo dessa disciplina aqui é dar subsídios para que vocês, futuros corretores de imóveis, tenham um padrão de qualidade. É esse o objetivo principal aqui desta nossa disciplina, tá? Então, ao mesmo tempo que essa disciplina, operações imobiliárias, vem mostrar a evolução dessa profissão, então a gente vai falar de onde surgiu, como que começou a regulamentação dessa profissão, até o que nós temos hoje em dia. Então, ele mostra essa evolução dessa profissão, mas também propicia a oportunidade de conhecer as normas de conduta e de trabalho. Então, a gente vai conhecer a legislação específica aí do corretor, como que o corretor deve atuar, o que ele deve e não deve fazer no seu dia a dia. Então, esse é um dos objetivos principais desta disciplina, tá? Então, acima de tudo, a importância de oferecer serviços com princípios, com ética e com capacidade. Esse é o objetivo principal, né, do exame de proficiência instituído pelo COFES. Então, nós vamos estudar aqui que o COFES, ele é o órgão máximo da categoria dos corretores e ele determina esse exame. O que seria esse exame? Essas avaliações que nós fazemos aí dentro do nosso curso. Então, para você que está acompanhando a nossa aula de casa, você que é do interior, quando você finalizar as suas disciplinas, você vai ter acesso a esse exame, que são todas as avaliações que você vai fazer aí a respeito do seu curso. Então, esse é um exame de proficiência que o COFES exige para que você possa se inscrever, se vincular a esse conselho, a esse órgão, tá? Por meio das diversas disciplinas curriculares. Boa noite, pode entrar, fica à vontade. E a gente tem aí essas diversas disciplinas, então ao longo de todo esse curso de vocês vão ter acesso a diversas disciplinas, já iniciaram, estamos tendo aí algumas disciplinas, e esse é o exame de proficiência aí que o COFES institui para nós. E a gente vai começar falando um pouquinho a respeito desse contexto histórico. Então, onde que surgiu, né, essa ideia de começar a regulamentar essa profissão? Então, lá no estado do Rio de Janeiro, nasceu o primeiro sindicato dos corretores de imóveis. Isso aconteceu no ano de 1927. Então, o que isso significa? Que até esse período, as pessoas estavam atuando ali como corretores de imóveis, mas que não existia nenhuma regulamentação. Qualquer pessoa poderia ser corretora. É isso que acontecia até aquele momento. Porém, aquelas pessoas que tinham esse trabalho mesmo, eles estavam como corretores, eles queriam ter uma segurança, queriam valorizar a sua profissão. Então, começaram a se reunir, começaram a se organizar e formou-se esse primeiro sindicato, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis. O primeiro foi em 1927. Esse sindicato, ele foi ali organizado e ele promoveu a expansão dos seus negócios para os seus filiados. Então, ele serviu como suporte, ele serviu como base para os seus filiados, para as pessoas que estavam ali atuando como corretores e eram sindicalizados, né? Aqueles que se sindicalizaram. Esse sindicato do Rio de Janeiro, ele se tornou uma referência para a atividade de corretagem da época. Então, o que aconteceu? Lá no Rio de Janeiro criou esse primeiro sindicato e os outros estados viram o quanto foi importante e necessário para a profissão dos corretores ter essa regulamentação, né? Ter alguém ali para dar suporte. Então, ele se serviu como modelo para os outros estados. Então, essa experiência aqui desse primeiro sindicato de 1927, ele foi levada, né, para os outros estados, repetindo-se a boa repercussão
no ainda incipiente mercado imobiliário. Então, estava tudo muito no início, não tinha uma regulamentação ainda, as pessoas estavam ali começando a atuar como corretores. Tudo bem? Mas ele foi muito importante e muito bom e levou aí essa boa repercussão, tanto que os outros estados seguiram o modelo desse primeiro sindicato do Rio de Janeiro, tá? Até aquele momento, né, 1927, com a criação desse sindicato, essa atividade de corretagem, ela era considerada sem importância, já que qualquer pessoa poderia exercê-la. Então, não tinha uma regulamentação, não tinha nenhuma regra. Qualquer pessoa poderia ser corretora, tá? Então, pertencer ao sindicato era uma vantagem, mas não era uma obrigatoriedade legal. Então, não era obrigatório que os corretores daquele momento se sindicalizassem. Ele tinha vantagens para quem era, porque o sindicato dava apoio, auxiliava. Provavelmente, quando alguém vinha buscar, né, eu tenho um imóvel para vender, buscava o sindicato indicava para os corretores. Então, era uma vantagem, era muito bom você estar ali sindicalizado, mas não era uma obrigatoriedade legal, tá? E aí, o que aconteceu? De 1927 até 1962, então olha o salto, quanto tempo depois? Somente em 27 de agosto de 1962 foi promulgada a Lei 4.116, que dispõe aí sobre a regulamentação do exercício da profissão de corretor de imóvel. Então olha quanto tempo, pessoal, demorou. Desde 1927 até 1962, para a gente ter a primeira lei que regulamentava essa profissão dos corretores de imóveis. Só um minutinho, vou tomar uma água aqui. Então, essa lei 4.116 foi a primeira lei dos corretores. Por quê? Nós tivemos algumas falhas, né? Essa lei, ela conteve algumas falhas e ela se tornou incapaz de atender à expansão e às novas características impostas por essa atividade de corretagem que estava cada vez mais dinâmica. Estava acontecendo ali de uma maneira mais dinâmica e aí essa primeira lei, ela não conseguiu atender. Então, por esse motivo, essa lei foi revogada e criou-se uma nova lei aí para os corretores de imóveis, tá? Porém, mesmo com essa lei tendo pequenas falhas, a Lei 4.116 de 1962, ela se tornou um marco na história do corretor de imóveis. Razão porque o dia 27 de agosto é considerado oficialmente o dia do corretor de imóveis. Então, nós temos uma data aí para celebrar o dia do corretor de imóveis. Vamos fazer aniversário aqui nesse mês, né? Estamos aí no mês de agosto. Então, dia 27 de agosto vai ser o dia do corretor de imóveis. Pessoal, por que dessa data? Porque foi a data da primeira lei que foi promulgada aí em benefício para valorizar essa atividade dos corretores. Então, por esse motivo, nós temos essa data. Mas como nós vimos aqui, essa lei ela não foi capaz de atender a necessidade do corretor, apresentou algumas falhas. Então, ela foi revogada e nós tivemos uma segunda lei, que é a Lei 6.530 de 1978. Então, olha lá, 1927 nós tivemos o primeiro sindicato, 1962 tivemos a primeira lei e agora em 1978 tivemos a segunda e a atual. Então, essa é a lei que está aí até o momento regulamentando essa profissão, né, dos corretores de imóveis. Então, a Lei 6.530, ela revogou a lei anterior, mas ela manteve os direitos dos corretores que estavam inscritos ali até aquele momento, conforme preceitua o artigo 23 do novo dispositivo legal. Então, lá na Lei 6.530, essa lei atual,
ela manteve os direitos lá no artigo 23, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele está dizendo assim: fica assegurado aos corretores de imóveis inscritos nos termos da lei número 4.116/62, de 27 de agosto, o exercício da profissão, desde que o requeiram, conforme for estabelecido na regulamentação desta lei. Então, significa que os corretores que estavam atuando até aquele momento e estavam ali dentro das normas que a Lei 4.116 exigia, ele poderia continuar exercendo a sua profissão, desde que ele requeresse. Porque já pensou? Criou uma nova lei e fala assim, ó, todo mundo que estava na lei anterior, vocês não podem mais ser corretores. Agora, a partir de agora, essa nova lei, só os novos que vão atuar. Isso não seria justo, né, com os corretores. Então, foi mantido esse direito, então eles poderiam atuar como corretores ali. Mas por que será que teve essa ressalva, né? Por que será que precisou manter esse direito? Então, esta ressalva que a lei número 6.530 fez para assegurar o direito dos corretores de imóveis, ela vem se justificar pelo teor do seu artigo 2º, que restringe o exercício da profissão quando ele diz. Então, quer dizer que na nova lei, no artigo 2º, segundo artigo, ele vai restringir. Ele vai falar, ó, só pode atuar esse grupo. Então, lá no 23, ele fala que ele vai permitir que os corretores antigos atuem por conta do artigo 2º. Vou mostrar para vocês qual é ele. O artigo 2º, ele diz assim: o exercício da profissão de corretores de imóveis será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. Então, o que quer dizer, pessoal? Quer dizer que a lei anterior não exigia que os corretores tivessem um curso técnico. Não exigia que existisse essa capacitação. Então, as pessoas, eles atuavam, tinham algumas regras para ser corretor, mas não tinha essa exigência da formação técnica. Pessoal, isso tem muito a ver com a política da época. Se a gente for parar para pensar um pouquinho na história do Brasil, né? Lá na década de 70, 80. Se a gente for pensar na história do Brasil, dentro do cenário da educação, o que estava acontecendo com a educação nesse momento? A escola, quando o estudante saía da escola, ele saía da escola com o objetivo de ir para uma faculdade? Não. O objetivo era sair da escola para ir para o mercado de trabalho. Foi nesse momento em que se criou aí, né, começou as escolas técnicas, que começou com as graduações dos cursos técnicos. Então, nesse período mesmo, os professores mesmo, eles já saíam ali do ensino médio, eles já podiam atuar como professor. Não precisava fazer uma graduação, certo? A gente lembra disso, desse período histórico. Então, isso tem muito a ver com isso. Porque nesse momento, a escola, essa instituição escola, ela tinha que formar um trabalhador. Então, era necessário que, para que você atuasse como corretor de imóveis, você fizesse uma formação específica para ser corretor. Então, tinha que ter esse título aí, de técnico em transações imobiliárias. Então, hoje, até hoje, para ser corretor, nós precisamos, porque essa é a nossa legislação atual. Isso mesmo. A partir de 78, exigiu essa formação. Isso mesmo. A partir da lei... do artigo 23 da lei 4.116. No artigo 23 da lei 4.116, ele fala assim: fica assegurado para o corretor que já está atuando que ele continue. Então, fica assegurado. Mas está atuando, professor, aqueles que tinham a regulamentação do sindicato? Isso. Porque até 62 não exigia formação técnica. Então, por exemplo, vamos supor que eu era uma corretora lá
de 1962. Eu estava ali dentro da Lei 62, eu estava exercendo a minha profissão. Chegou 78, veio a nova lei que falava assim, ó, a partir de agora, para ser corretor é necessário ter uma formação técnica. Mas eu não tinha, porque não exigia. Aí eu pensei, nossa, será que agora eu não posso mais ser corretora? Não. Lá no artigo 23 ele falou, pode, para você que já atuava, pode, mas para os novos, para quem for ingressar, não. Para os novos. É claro que de 62 para agora, 2025, não vai ter mais ninguém atuando como corretor, né? Provavelmente já aposentou, já... Quer dizer que então, como a senhora disse, lá de 27, quando criou o sindicato, para 62, são quatro. Eu tenho uns 40. Isso, uns 40 anos. Para filiar o sindicato, precisava não ter nada. Eu filiar lá o sindicato. Pronto. E nem era obrigatório você se filiar no sindicato. Qualquer um era corretor. Ah, eu quero ser corretora, vou começar. Isso mesmo. Geralmente era uma profissão de pai para filho, conhece alguém, vai ensinando, vai acompanhando. Exatamente, era assim. E aí, depois de 62, não, o sindicato falou, precisamos regulamentar. Por que veio a regulamentação? Para valorizar a profissão. Para que as pessoas valorizassem, porque senão não ia valorizar. Falar, para que eu vou pagar você? Precisava de uma regulamentação. Então, regulamentou em 62. Depois disso, em 78, verificou que para que fosse mais valorizado, era necessário que você tivesse uma formação. Professora, com toda essa regulamentação, né, ao técnico de transação imobiliária, não deu a ele assim, uma obrigatoriedade de um salário mínimo, né? Ainda não. A gente vai ver que tem um projeto de lei que fala a respeito disso. Porque é só um projeto de lei. Isso, ainda não foi aprovado. Todas as profissões, você tem... Se alguém te contratar, você vai ganhar. Sim. Já para o corretor de imóvel, não. A imobiliária pode até contratá-lo sem pagar. Sim. Eu só vou repetir para o pessoal que está em casa que não está escutando, tá? A colega aqui na sala falou o seguinte, fez um comentário que é muito importante, muito relevante. Ela falou, mesmo com toda essa regulamentação, mesmo com todo esse estudo, ainda não existe um salário mínimo para o corretor de imóveis. E aí eu estou comentando que a gente vai falar a respeito desse projeto de lei, que já é um projeto assim bem antigo, tá? Que existe esse projeto para ter um salário mínimo, porque hoje a corretora ela pode contratar um corretor e ela não precisa pagar salário mínimo. Ela só vai pagar comissão para ele. Então, se ele vendeu, ele tem salário. Se ele não vendeu, ele não tem salário. Então, isso é algo que o Cresce, junto com vocês que vão agora, daqui um tempinho, né, assim que vocês finalizarem o curso, vocês têm que cobrar, têm que exigir, porque isso é importante, tem que cobrar dos parlamentares para votar novamente, trazer esse projeto de lei e confirmá-lo. Por quê? Porque você vai atuar como corretor. Então, se eu vendi, eu tenho salário, se eu não vendi, eu não tenho salário. Então, isso é importante, tá? Muito importante esse comentário que você fez. Então, a gente continuando aqui, né? Então, a gente falou o quê? Que resguardou, né, o direito daqueles que já exerciam essa atividade de corretor de imóveis quando a lei criou essas exigências para o ingresso na profissão. Então, essa exigência de formação técnica foi para o ingresso. Então, para quem ia começar. Quem vai começar agora a ser corretor de imóveis a partir de 78, era necessário que tivesse essa formação. Até 78 ali, não precisava. Tudo bem? Então, essa profissão, ela só pode ser exercida por pessoas habilitadas junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ou seja, corretores inscritos nos conselhos dos corretores. E aí, a gente tem, pessoal, todas as profissões que existem, elas têm dois tipos de órgãos que são fiscalizadores, que vão regulamentar essas profissões. Um órgão que é chamado de órgão federal e um outro órgão que é um órgão ali regional, tá? Que vai atender a região, geralmente o estado. Dentro da esfera federal, para nós aqui, corretores de imóveis, nós temos o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis,
e tem essa sigla aqui, COFES. Ele fica localizado lá no Distrito Federal, tá? Esse Conselho Federal, pessoal, ele foi criado lá na primeira lei, na Lei 4.116 de 62. Então, o COFES. Então, a primeira lei, ela não foi assim também, não serviu de nada. É claro que ela serviu, ela foi muito importante. Então, na primeira lei, criou-se esse Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, tá? Foi muito importante. E ele foi mantido na nova regulamentação. Então, na Lei 6.530 de 78, manteve-se o COFES, porque era importante ter esse órgão ali fiscalizador, esse conselho, tá bom? Esse COFES, ele é subordinado ao Ministério do Trabalho, porém, ele possui autonomia administrativa e financeira. Então, ele é uma autarquia federal, tá? Ele pode ali, dentro do que ele movimenta, né? Porque a gente vai falar mais para frente sobre a respeito da anuidade que os corretores pagam. Então, com esse dinheiro que o COFES recebe, ele pode fazer toda a sua administração. Pode contratar, pode demitir, pode fazer alguma coisa dentro ali do órgão, tá? Ele não precisa ficar pedindo tudo para o Ministério do Trabalho, apesar de ser subordinado. Tem que prestar uma conta, mas ele não tem que ficar pedindo tudo para o Ministério do Trabalho. Beleza? Então, ele tem essa autonomia aí administrativa e financeira. O COFES, ele é chamado de órgão máximo da categoria. Então, ele é órgão máximo da categoria de vocês. É ele quem vai fiscalizar a ação dos corretores, ele quem vai defender a sociedade dos maus profissionais ou daqueles que exercem a função ilegalmente. Então, pessoal, o COFES, ele está aí para auxiliar tanto os corretores quanto a população. Então, ele vai auxiliar, vai fiscalizar os corretores, mas também vai defender a população aí daqueles corretores que exercem essa profissão ilegalmente e também dos profissionais aí que não estão atuando conforme manda a lei, tá bom? O COFES, ele tem como principal pressuposto agir em benefício ético das partes envolvidas e valorização do profissional. Então, quem tem que brigar lá com os parlamentares para pedir um piso aí para os corretores? É o COFES. Então, a gente precisa exigir dos CRECES para que eles exijam aí do COFES, para que eles já estão localizados lá em Brasília. Então, para eles está mais fácil, eles estão mais perto, né? Chega até ao parlamentar a medida do COFES. Isso. O conselho, o CRECES caminha. Por isso que é isso. Por isso que é importante para o COFES. Isso mesmo, que vai enviar lá para os parlamentares. Porque existe já, né, para a Câmara dos Deputados. Por isso que é importante, no momento até da gente escolher, né, os nossos candidatos, que a gente analise isso. Existe algum projeto de lei? Ou fazer esse tipo de pergunta, questionar. Porque eles vão vir aqui pedir votos para nós. E aí, existe algum projeto de lei para os corretores de imóveis? O que você tem de projeto de lei? Se ele não tiver nada, então você vai ter que fazer algo aí. Exatamente. Desde 2013. Exatamente. Pois é. Vai fazer 15, né? 15 anos. Existe um projeto de lei que nunca saiu do papel. Exatamente. Então, é importante que a gente exija, né, que a gente cobre aí dos nossos deputados para que a gente tenha aí essa regulamentação de um piso. É importante um piso salarial. Então, o COFES, ele tem como principal pressuposto agir em benefício ético das partes envolvidas e valorização profissional. Então, essa valorização aí é algo que a gente busca sempre. Então, qualquer irregularidade com algum corretor deve ser denunciada nos CRECES do estado correspondente ao conflito, ok? E aí, esse CRECE que nós acabamos de falar a respeito dele, ele é chamado de Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, aqui no estado de Mato Grosso. É a 19ª região, tá bom? É o CRECE-MT, e ele tem a sua sede localizada aqui em Cuiabá. Isso mesmo. Então, a gente tem o CRECE localizado aqui na nossa cidade de Cuiabá.
é a 19ª região. Então, é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, tá? O CRECE também é uma autarquia federal, ou seja, tem autonomia administrativa e financeira, ok? Pessoa jurídica de direito público, não tem fins lucrativos. Então, todas as anuidades, tudo que ele recebe ali do corretor, é para fazer um investimento para o corretor, para devolver isso para o corretor, tá bom? Então, não é para ter fim lucrativo. O CRECE, ele é vinculado ao Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Então, tudo que nós fazemos, levamos para o CRECE leva para o COFES. Se o COFES precisa determinar algo para os corretores, ele leva para o CRECE e o CRECE devolve para nós corretores. É como se fosse ali a nossa ponte, tá bom? O que o CRECE faz? Ele vai exercer funções normativas, fiscalizadoras, disciplinar, deliberativa, administrativa e supervisora de toda a classe dos corretores. Então, é ele que vai determinar as normas e as leis que o COFES trouxer, vai fiscalizar aí os corretores e também as corretoras, as imobiliárias, né? Vai disciplinar, deliberar ali, se necessário. Então, se tiver uma imobiliária agindo de forma ilegal, tiver um corretor que fez algo que não está dentro da lei, ou fez algo que não deveria ser feito, é ele que vai disciplinar. Vai trabalhar de maneira administrativa, então vai administrar todo esse setor ali para atender e supervisionar toda essa classe dos corretores, tá? E aí, falando a respeito dos corretores de imóveis, então quando a gente pesquisa, né, a gente vai buscar lá no dicionário o que é um corretor de imóveis. Ele é uma pessoa que atua como intermediário entre vendedores e compradores de imóveis. Então, ele vai atuar ali como um intermediário em troca de comissão, é claro. Vai estar ali no meio, intermediando tanto a venda quanto a compra desse imóvel. Mas a venda de um imóvel, ela não é qualquer venda, tá? Não é como eu vou ali e vou comprar um lápis, uma caneta. É algo muito grande, tanto que é um processo que não é rápido, tá bom? Principalmente quando vai envolver financiamento, é mais demorado ainda do que uma venda ali feita à vista. Então, para o corretor de imóveis, ele tem uma missão, que é proporcionar, né, transformar a vida das pessoas por meio da concretização de sonhos. Então, quando a gente fala a respeito da venda, da compra de um imóvel, então se eu estou vendendo um imóvel, o corretor ele deve entender que às vezes aquele imóvel ele faz parte da história daquela família ou da história daquele comércio. Para quem está comprando, muitas vezes está realizando seu sonho de comprar o seu primeiro imóvel, daquela família que vai iniciar agora. Então, tem uma missão de transformar a vida dessas pessoas. E para isso, para que ele consiga fazer essa transformação, ele precisa proporcionar aos seus clientes a melhor experiência na compra ou na venda de um imóvel, tá? Então, ele tem que pensar aí nessa proporção, tá? Então, Agora vem a dizer que pode falar. no caso de um corretor que não estuda bem o imóvel para vender, certo? E às vezes por necessidade do dinheiro, ele sabe daquele imóvel, tem infiltração, e até já viu, mas que passou aos olhos do comprador, né? Não observou, que é o meio, né? Está sempre na boa fé que o corretor vai proporcionar para ele, né? Sim. Realmente o sonho. Porque pode até ter uma latrina, né? Claro. Porque já que ele não tem dinheiro, ele aproveita aquele dinheiro, vem para lá uma dívida para pagar, ele não vai ficar falando, olha, quando chove, A gente. é um rio, né? Sim. Aí, Às vezes. Aí alguém comprou. Uhum. De repente, começa a aparecer esses problemas. Ele pode queixar Pode. lá no CRECE. Pode. CRECE?
Cresce. Pode sim. E ele comprou aquele imóvel e o corretor não pagou? Pode sim. Eu só vou repetir aqui, dar uma resumidinha e vou repetir, tá? A nossa colega aqui na sala, ela fez um seguinte comentário, né, uma pergunta. Falando a respeito daquele corretor que, às vezes ele tá assim, preciso vender, né, já estou um tempinho sem fazer vendas, e ele não informa todas as condições do imóvel para o cliente. Porque aparentemente, né, estou aqui agora nesse período que nós estamos, um período de seca, agora não vai chover hoje, Cuiabá deu uma garoa, né, por incrível que pareça, deu uma chuvinha hoje, mas não é típico desse período, né, não é típico desse momento de chuva. Então nós estamos no momento de seca, o imóvel está tudo bem. Passou-se um tempinho, passou 2 meses, outubro começa a chover, e aí começa a aparecer um monte de irregularidade nesse imóvel e a pessoa fez a compra. O cliente que comprou, ele pode fazer uma denúncia no CRES? Ele pode. Às vezes, o corretor, ele pode, dependendo, né, da situação, que aconteceu, se for algo muito grave, ele pode receber alguma sanção disciplinar que o CRES faz. Por quê? Porque está dentro do código de ética. E a gente precisa informar para o cliente todas as situações. A gente tem que informar tudo para o cliente. Então, mesmo que seja algo que faça o cliente tomar uma decisão. Ah, e se eu falar, o cliente vai desistir. Tem que falar, tá? Mesmo que ele desista da compra do imóvel. Tem que ser dito. Isso está escrito lá no código de ética que a gente vai ver, tá bom? Já passamos sobre isso, né? Voltou? Beleza. Então, pessoal, nós corretores devemos garantir uma negociação no melhor interesse do cliente e sempre manter o cliente comprador ciente de qualquer nova informação que possa tomar uma decisão sólida. Então, a colega antecipou e a fala, né? Tem que informar todas as situações. Então, qualquer informação que vai fazer o cliente tomar uma decisão em vou comprar ou não vou comprar o imóvel, ele tem que estar ciente de todas as condições desse imóvel, tá? Então, a gente tem algumas funções aqui do corretor. Então, o corretor de imóveis, ele domina as técnicas e as etapas de uma transação imobiliária. Então, a gente vai ver que são várias etapas aqui de uma transação, ele precisa saber de todas. Ele que vai acompanhar o mercado, prospectar imóveis e possíveis compradores. Um pouquinho antes da aula começar, estava conversando com a colega que chegou mais cedo, ela falou, professora, como que a nossa cidade está crescendo dentro desse campo imobiliário, né? Quantas imobiliárias construindo condomínios, apartamentos horizontais, apartamentos verticais, pessoas reformando seus imóveis para venda, a cidade crescendo para locais que não tinha ali não tinha nada, né? Era matagal e agora está construindo. Então, está crescendo muito a nossa região, acredito que para o interior do estado também esteja aí dessa mesma maneira. Então, é importante que você acompanhe o mercado, prospecte imóveis, então busque imóveis para você vender e também busque possíveis compradores. Corretor de imóvel, ele conhece e auxilia o imóvel para que ocorra o encontro entre os dois interessados, de maneira a satisfazer ambas as partes, tá? Então, muitas vezes, pessoal, esse encontro aqui entre os interessados vai acontecer só lá na hora da assinatura do contrato. Todo o movimento de levar, conhecer o imóvel, oferecer, tudo vai ser você que vai fazer. Muitas vezes, esses dois clientes só vão se encontrar nesse momento, tá bom? O corretor, ele guia as visitas imóveis, ele também faz avaliações e registros, ele apronta escrituras, certidões, contratos. Esses documentos aqui, por exemplo, para vocês corretores que vão iniciar, eles não têm experiência de elaborar um contrato, de fazer um contrato. Eu vou mostrar para vocês que lá no site do Cresce, eles oferecem um modelo para vocês seguirem. Modelo prontinho. Vocês vão baixar em Word e vão digitar as informações do imóvel e as informações do cliente. E as suas informações. E acabou. Está pronto o contrato para você. Tá bom? Para você não se preocupar em, será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Será que eu coloquei algo que não deve? Então, nós temos esse suporte do Cresce. Ele vai cuidar de toda a burocracia aí que poucas pessoas entendem. Ele pesquisa, ele analisa, ele faz estimativa, ele consegue dizer se o imóvel
está nas condições, do valor que tem que ser ou não. Você vai chegar para o seu cliente e você vai falar, ó, esse imóvel está muito abaixo do valor do mercado, ou está muito acima, você vai demorar para vender. Então, você vai ser capaz de fazer isso, tá bom? É a profissão que é capaz de dizer se determinado momento é favorável ou não para vender ou comprar um imóvel. Então, voltando aí no nosso assunto do início da aula, o colega comentou a respeito disso, né? Que a nossa cidade está crescendo, estamos tendo aí muitos condomínios sendo construídos, mas em contrapartida, a gente está num momento que está bem complicado. A gente não sabe como é que vão ficar essas taxas. Será que vai ser um período bom para financiamento de imóveis? Então, é algo que vocês vão saber dizer se esse momento vai ser favorável ou não para vender ou para comprar um imóvel. Tudo bem? Aí é um pouco a parte da economia, né? Com certeza. Ele está atento à taxa de juros. Exatamente. Até para falar para o cliente, olha, para mim, a taxa está boa, né? Uhum. Agora a taxa está 15%, né? Agora. Exatamente. Então, talvez. O corretor, ele é o profissional encarregado de intermediar negociações de compra, venda, locação e permuta de imóveis, tanto residenciais quanto comerciais. E a sua missão é oferecer suporte ao cliente do início à conclusão da transação imobiliária. E eu vou dizer aqui para vocês até pós-conclusão. Concluiu a venda do imóvel, mantenha o seu contato com o seu cliente, tá? Mantenha a sua rede de contatos. Por quê? Porque o cliente que comprou de você agora, nesse momento, ele pode comprar de você futuramente. Aquela pessoa que vendeu um imóvel agora, ela pode vender outro imóvel, ela pode ter alguém que vai te indicar. Então, se você for um bom corretor, esse cliente vai te oferecer outros clientes. Então, é muito importante manter a sua rede de contatos, tá? Então, o mercado, ele vai dar preferência para os profissionais que têm aí um perfil comunicativo, seja persuasivo, sejam pacientes e resilientes e que tenham habilidade com vendas. Então, se você é uma pessoa que você já gosta de conversar, já sabe comunicar com o cliente, ótimo, continua assim. Agora, se você tem um perfil mais fechado, é importante que você comece já a trabalhar essa questão do diálogo. Porque você tem que falar com o cliente. O cliente vai te perguntar, você precisa responder, você precisa falar, você precisa convencer ele de que aquele é o melhor imóvel para aquele momento, para ele, tá bom? Então, outra coisa que o mercado dá preferência, né? Para quem sabe construir e manter a sua rede de contatos, aquilo que eu falei. Não é só ir lá e vender e pronto, mas vender e manter. Que dominem os aspectos financeiros e legais envolvidos nas transações, então acompanhar essa economia, acompanhar o mercado, falar se agora é um momento importante ou não, como que está aí a projeção do mercado, qual que é, pelo que nós temos acompanhado dentro da economia, será que daqui tanto tempo vai ser melhor para comprar do que agora? Então tudo isso tem que ser avaliado, tá bom? Isso. Por exemplo, assim, contato com prefeituras, né? Porque é ali que está a tendência. A gente está tentando manter construir abrir uma avenida, por exemplo. Olha, quando abriu a Avenida das Flores. Sim. Imagina a oportunidade que deu ali para corretores vender aquelas áreas. Exatamente. Olha, ainda não passou, mas vai passar. Exatamente. Nossa, ele pegou aquela avenida ali, né? Sim. A cidade, né? O tanto que a cidade cresceu, né? Exatamente. Exatamente. Então, a colega aqui na sala até comentou acompanhar mesmo esses serviços urbanísticos, né? O que a prefeitura está fazendo aí dentro da sua cidade. Ah, você ficou sabendo que vai construir uma nova estrada ali. Nós estamos aqui mesmo construindo aquela via, né? Que sai lá de Chapada dos Guimarães e acho que vai sair lá, Contorno Leste, né? Essa avenida. Vai crescer ainda mais a cidade para essas regiões. Jonas Pinheiro, o nome dela? E é uma avenida que ela vai fazer a cidade expandir ainda mais, porque ela já tem, né? Ela circula toda Cuiabá e Várzea Grande. Perfeito, né? Vai até Bahia, ela passa lá na 251, pega a guia, vai lá
lá pelo imigrante. Circunta Cuiabá. Maravilha. E é algo que vai ajudar bastante aí no nosso mercado também, porque ela vai fazer, melhora o trânsito da cidade, amplia a cidade, então vai vir comércios, imóveis novos, imóveis rurais, então tudo isso. Então a gente precisa dominar isso aí, manter essa rede de contatos, dominar os aspectos financeiros e legais envolvidos nas transações e estar atento aí às tendências de mercado e ser autoconfiante. O mercado dá preferência para esse tipo de profissional, tá? Sim. O candidato está lá expondo as propostas, né? As propostas dele, você já está com o corretor, não é nada demais estar participando. Sim. Para onde que anda os candidatos para ele acompanhar essas notícias, né? Exatamente. Esses são tendências. Isso mesmo. E tem que estar mesmo atento a tudo isso, porque se alguém fizer alguma pergunta, tem que acompanhar mesmo, porque se a hora que o cliente for te fazer uma pergunta, fala, olha, mas você está sabendo que aqui vai passar uma avenida, que aqui vai acontecer isso, que vai ter esse projeto, que tem esse projeto, que foi aprovado, então isso é importante. E aí, pessoal, falando ainda a respeito, agora de volta um pouquinho para a legislação, a gente tem um novo Código Civil, né? O mais atual, ele é de 10 de janeiro de 2002, né? 23 anos já esse Código Civil. Lei número 10.406, que traz um capítulo aí que ele é dedicado à corretagem. Então eu vou comentar ele aqui com vocês um pouquinho, tá? Então ele estabelece regras de obediência obrigatória aos corretores dos artigos 722 a 729, gente. Então é bem curtinho, bem rapidinho, tá? Além de prever benefícios, especialmente aqueles ligados ao pagamento de honorários. Então vamos ver o que ele fala a respeito dos pagamentos de honorários, tá? Esses artigos do novo Código Civil são tão importantes que eles devem ser leitura obrigatória para todo profissional aí da intermediação imobiliária. Então, dessa maneira, podem conceituar corretagem de acordo com a redação dessa lei. Então, lá no artigo 722, ele fala assim: pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme instruções recebidas. Então, aqui, pessoal, ele está validando, ele está dizendo que uma pessoa pode oferecer esse serviço para outra. E isso não é ilegal, eu ir lá e vender o imóvel de alguém, tá bom? Não precisa ter vínculo com essa pessoa. Qualquer pessoa pode fazer conforme as instruções recebidas, tá? O corretor, ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, é obrigatório que você faça tudo de maneira prudente e de acordo com o que manda a lei, tá bom? Tem que prestar para o cliente espontaneamente. O cliente não precisa ficar te procurando. Não, teve uma aprovação ou teve algo que aconteceu lá, foi negado isso, foi aprovado aquilo, aconteceu assim, tivemos uma visita. Tudo tem que ser informado aí para o cliente sobre o andamento do negócio. No parágrafo único, sobre pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Então, aqui nesse parágrafo, ele fala a respeito de responder aí sobre perdas e danos. Então, o corretor ele tem que falar aí de todos os valores, acerca de esclarecimentos, tudo para o cliente. No artigo 724, ele fala da remuneração. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, está fixada, pessoal? Não está. Nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza dos negócios e usos locais. Então, nós aqui da nossa região temos uma tabela de referência, então a gente usa essa tabela de referência aí
para pagamento de honorários mínimos. Porque não tem uma lei hoje que fala, vai ser dessa maneira, tem um piso para o corretor, vai ser pago tanto. Não é uma lei. E sim, nós temos uma tabela de referência que foi feita pelo Sindimóveis e Secov, se não me engano, em 2013, a gente confirma a data certinho aqui, e é a que a gente usa, que é a que está disponibilizada ali no site do CRES, tá? Lá nessa tabela, ela fala da remuneração por comissão. Ela não fala salário básico, tá bom? Então, assim, no contrato que o corretor, ao prestar o serviço para a imobiliária, já define ali, né? Sim, já define. Ou trazer esse artigo, sim, no Código Civil, ou então pensar no próprio do Ministério do Trabalho, sim. ou o salário mínimo. Pois é. A corretora pode, são pouquíssimas que fazem, mas é muito difícil acontecer. A maioria vai pagar por comissão. 725 ainda fala da remuneração. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação. Ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Então, pessoal, se acontecer, tiver previsto lá no contrato de mediação e o cliente se arrepender, você pode cobrar honorários. Não quero mais. Então, lá na cláusula do contrato de vocês, que quando vocês forem oferecer serviço para o cliente, vocês vão fazer um contrato de prestação de serviço. E lá vocês coloquem uma cláusula que vai estar lá identificada. Se a pessoa se arrepender, não quer mais vender o imóvel, então ele vai ter que pagar os honorários que você trabalhou para ele. Tá bom? 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem sua mediação, salvo se comprovado sua inércia ou ociosidade. O que está dizendo aqui nesse artigo, pessoal? Quando vocês forem fazer um contrato de prestação de serviço, lá no contrato de vocês vão colocar bem no início se vai ser com exclusividade ou sem exclusividade. O que quer dizer isso? Se o cliente aceitar com exclusividade, só você, corretor, pode fazer aquela venda. Tudo bem? Vamos supor que eu fui lá e contratei um corretor. Fiz um contrato e coloquei venda com exclusividade. Depois um outro corretor viu o anúncio do meu imóvel e me procurou. Posso vender o imóvel? Posso divulgar? Aí eu vou e falo, pode. Aí ele vai lá e começa a divulgar e vende meu imóvel. Mas eu havia feito um contrato com exclusividade com esse corretor aqui. Então eu tenho que pagar comissão para ele. Porque a venda, o contrato foi feito com ele. E a exclusividade era com ele. A não ser que for comprovada sua inércia ou ociosidade. O que quer dizer isso? Eu ofereci aqui para esse corretor, fez um contrato bonitinho, mas o corretor sumiu. Não deu a mínima para o meu imóvel, está vendendo imóvel dos outros. Eu estou até falando para ele alguma coisa, veio pessoas procurar e ele não vendeu o meu imóvel, não buscou. Então, se acontecer isso, aí ele não receberá. Tudo bem? Professora, o corretor não pode ficar com a chave? Do imóvel? Se o cliente concordar, pode. Uhum. Mesmo morando, ele abre a casa, né? Você fala a pessoa morando no imóvel e oferecendo? Aí, Porque se a pessoa mora no imóvel, é complicado ela disponibilizar a chave, né? Para um terceiro. Mas muitas vezes acontece a pessoa não morar no imóvel, né? Às vezes tem um imóvel ali. Isso. Eu, por exemplo, como eu falei para você no início, eu tenho um apartamento que eu não moro, né? Hoje ele está alugado. Então, quando esse inquilino sai do apartamento, eu já tenho um corretor que já trabalha para mim. Então, a hora que termina, ele mesmo vai lá, já faz tudo, ele já pega a chave, que ele já fica na responsabilidade. Mas esse é um acordo meu com ele, né? Tem essa relação de confiança. Se o cliente não quiser, não é uma obrigatoriedade, tá? Mas você vai acompanhar no momento da vistoria, de levar o cliente e tudo mais. Se ele quiser estar junto, porque às vezes tem o cliente que quer estar junto. Aí vai. No artigo 727,
Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após as decorrências do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Então, está dizendo o quê, pessoal? Quando vocês fazem um contrato de prestação de serviço, lá vocês vão dizer quanto tempo que vocês têm para vender esse imóvel. Então, você vai colocar lá 4 meses, 5 meses, 6 meses. Vamos supor que você colocou lá 4 meses. Passou os 4 meses e não vendeu o imóvel. Mas você continuou fazendo trabalho, oferecendo, se tinha um cliente aqui, às vezes por motivos bancários, que a gente sabe que às vezes demora no financiamento, não aprova, e o cliente vai buscar outro meio, vai juntar um dinheiro para conseguir aumentar a entrada, enfim. Acontecem várias situações nesse processo. E aí, depois disso, concluiu a venda, o corretor ele tem direito à sua remuneração, mesmo tendo passado o prazo. Tudo bem? Ou se você não determinou um prazo ali. Porque foi algo que foi gerado por efeito do trabalho do corretor. Então, foi o seu trabalho que foi concluída aquela venda, tá? No artigo 728, se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo se ajuste em contrário. Pessoal, então, se tiver mais de um corretor trabalhando, porque às vezes tem corretores que trabalham juntos, né? Então, aqui na legislação fala que é para todo mundo receber em partes iguais. Então, se foram 2 corretores, divide a remuneração ao meio. Mas, se foi feito algum contrato entre eles, 60-40, 80-20, fica a critério do corretor, aquele que aceita. Tudo bem? Se foi feito um contrato, ajuste contrário, será assim. Se não, vão receber aí em partes iguais. No artigo 729, fala o seguinte: os preceitos sobre a corretagem constantes deste Código não excluem a aplicação de outras normas de legislação especial. Então, ele está dizendo, pessoal, que se na região tiver uma legislação especial, a gente vai seguir a regra da legislação especial, tá bom? Ele tem como se fosse assim um parâmetro para as legislações, tá bom? E finalizou. Tá vendo que é bem pequenininho o Código Civil, mas ele serve aí como suporte. Geral de corretagem. De corretagem. Uhum. Ou corretagem de imóvel ou corretagem para... De imóveis. De imóveis. Uhum. Tá bom? Tem alguma pergunta aí no chat? Tudo bem? Então tá. Não, não está. Não, eu trouxe para vocês conhecerem, né? Esse slide eu acho que vocês têm, não tem? Não está postado para vocês na plataforma? Não viu? A descrição dos artigos. Ah, sim. Dos artigos do Código Civil. Não viu? Esse slide aqui está disponível para vocês na plataforma? Vocês viram ou não viram? Não viu? Mas eu acredito que sim. A senhora fala, mas eu não tenho descrição. A senhora não tem graça a Deus, eu vi. Tá. Vai falar que eu não tenho, amanhã fica eu. Tá, mas não tem problema, porque é bem curtinho e a gente viu que ele vai falar a respeito. Mas ele vai falar a respeito da remuneração, vai falar a respeito do serviço que o corretor ele pode atender. Não é nada muito complicado. Vocês viram que é bem tranquilo, né? Dá, tranquilo. Mas se for para falar... Sim, sim. Não precisa aprofundar nisso, não. Qualquer cidadão pode se tornar um corretor de imóveis se tiver registro no CRES. Esse procedimento é necessário porque o trabalho sem registro oficial é crime, de acordo com a Constituição brasileira. Então, o CRES, ele não vai oferecer nenhum curso, mas muitas outras instituições o fazem. Os cursos, eles podem ser feitos presencialmente, como nós estamos aqui em sala de aula, ou à distância, que nós também estamos aí transmitindo essa aula para os colegas que estão em casa. Então, para garantir a validade e a qualidade do curso escolhido, recomenda-se uma verificação. Se ele é regularizado pelo CRES, então o CRES ele não oferece o curso,
Mas ele regulariza, ele fala que disciplinas deve ter no curso, qual é a grade que deve ter no curso, carga horária estabelecida. Então, tudo isso o Cresce vai regularizar e também vai verificar se ele é reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, se o MEC regulariza. Então, nós aqui do CETEPS temos essa regularização do Cresce, a gente passa aí por regularizações periódicas. Então, o Cresce sempre visita a instituição para verificar. Exatamente. E o Ministério da Educação também, a gente precisa dar esse parecer. Se está seguindo tudo conforme manda a legislação, tá bom? Vamos falar sobre estágio. Tem alguém aqui fazendo estágio? Não é obrigatório, muito bem. O estágio não é obrigatório, mas o estágio, ele contribui. Então, para aquela pessoa que quer, né, já ter uma bagagem maior, o estágio vai auxiliar e vai contribuir. Então, caso algum de vocês queira buscar, queira fazer o estágio, vocês podem fazer e vocês podem solicitar uma carteira de estágio que é chamada de provisória, tá? Ela vai ter validade de 6 meses e ela pode ser prorrogada por igual período. Só que aqui no caso de vocês, o curso de vocês tem duração de quanto tempo? 4 meses, então não tem nem como prorrogar, né, gente? Vocês começarem, comecei o meu curso hoje, consegui um estágio aí numa imobiliária ou com algum corretor e vou começar a trabalhar como estagiário, já para ganhar experiência, começar a viver essa profissão, você vai ter validade de no máximo 4 meses, porque o curso de vocês tem essa validade. Mas antigamente, até o ano passado, o curso ele tinha duração de 1 ano. Então a gente poderia fazer por 6 meses e prorrogar por mais 6 meses, tá bom? Qual que era a exigência? Que você estivesse matriculado ainda na instituição, tá? Então, para a renovação do registro de estágio, é necessário que o interessado continue matriculado à instituição de ensino, credenciada pelo COFES, bem como deve comparecer ao CRECE-BT para os documentos para renovação. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do estagiário. O que o estagiário pode fazer? Ele pode observar, ele pode acompanhar, pode também colaborar no atendimento ao público e na prática dos atos privativos da profissão. Então, auxiliar na elaboração de um contrato, auxiliar ele em um serviço interno, ele pode fazer isso. Mas tudo que o estagiário vai fazer será com supervisão de um corretor de imóveis. Mas aquela intermediação, então a negociação mesmo da venda, sempre deverá ser feita pelo corretor de imóveis. Então o estagiário ele não pode fazer intermediação, tá? O estagiário, além de não intermediar, ele também não pode anunciar, ele não pode abrir um escritório em seu próprio nome, não pode realizar aí negócios imobiliários, atuar como corretor de imóveis tem consequências, tanto no âmbito administrativo, civil e penal, porque a gente viu que atuar como corretor sem ser corretor é considerado crime pela Constituição brasileira, tá? Então, o estagiário, ele não pode fazer nada disso. Às vezes vocês vão perguntar, mas professora, nem anunciar? Não, não pode. O que pode acontecer no caso do estagiário? Vamos supor que tem um estagiário que ele está lá numa imobiliária. E aí a imobiliária ela vai fazer um lançamento de um empreendimento. E aí nesse momento lá do lançamento faz um registro lá com todos os colaboradores e posta numa rede social, novo empreendimento em Cuiabá, e marca esses colaboradores, e você é um dos estagiários que está lá marcado na publicação. Você pode repostar? Pode, porque está falando somente do novo empreendimento que está saindo. Agora, depois, postou isso daí, aí a próxima story está escrito assim, me procure para você adquirir, aí não pode, tá bom? Porque você não pode intermediar negócios, tudo bem? Então, esse aqui não, esse pula. O estagiário, ele não tem direito a honorários de corretagem, tá bom? Então, se a imobiliária ou o corretor que contratar o estagiário
pode pagar alguma coisa, como não pode pagar nada, tá? Não tem direito a honorários, até porque ele não efetua vendas, né? Ele não vai fazer vendas ali. Então, aqui ele explica como que funciona, né? Para aquelas pessoas que vão fazer estágio. Tem formulário dentro do site do Cresce, que você vai retirar esse formulário. Você vai acessar essas informações sobre essa documentação. Em seguida, vai levar essa documentação para o escritório e vai solicitar o registro. Tudo bem? Beleza. Leolino. Como encontra? Aqui no CETEPS tem um monte. Pode procurar a secretaria e chegar lá e perguntar. Tem alguma imobiliária aqui que veio procurar estagiários? As imobiliárias amam gente, tem estagiário. E é gente para trabalhar, que não precisa. Exatamente. Então, pode procurar a secretaria do CETEPS, que eles vão ter uma imobiliária para te indicar, tá? Fica à vontade, Lino, para procurar, caso seja do seu interesse. Porque assim, gente, por mais que não tenha remuneração, faz a diferença no seu currículo. Porque vamos supor, você está ali numa imobiliária X trabalhando como estagiário. Você já vai adquirir experiência. Depois que você concluir o seu curso e você conseguir se inscrever lá no Cresce, se essa imobiliária gostar do seu trabalho, ela já pode te contratar e você já vai ficar efetivo ali como corretor. A gente tem vários alunos aqui que fazem estágio e a hora que termina o estágio ele já fica ali na imobiliária como corretor. Então é muito importante, tá? Então pode procurar a secretaria, fala com a tutoria, veja com ela se tem, mas só para reforçar, tá, Lino? Para você ganhar experiência. Não é obrigatório você fazer o estágio para o curso, tá bom? É tudo experiência, bagagem, aprender no dia a dia. É para isso que vai servir o estágio para você. Mas ele não vai exigir, na hora que você terminar o curso, que você tenha o estágio. Até o ano passado era obrigatório. Tinha que fazer o estágio para você se inscrever no Cresce. Agora não tem mais essa necessidade. Tudo bem? Beleza. Cadê? Beleza, vamos voltar aqui. Ok. Para saber se o corretor de imóveis ou se a imobiliária é inscrito no conselho, então, por exemplo, você quer, né, tá atuando, ou você sabe que você mora em uma região, viu uma pessoa trabalhando como corretor, vocês vão ver, pessoal, que para divulgação de imóveis existe uma legislação específica, que ela obriga que o corretor e a imobiliária divulguem o seu número de inscrição. Então, vamos supor que você tem uma rede social, né, vocês estão aqui como alunos, e aí você começou a atuar como estagiário. E aí você está lá trabalhando como estagiário, e aí você está aprendendo já os atos prestativos e tudo mais, e você começou a vender imóveis. Não pode, mas você começou. Aí você vai lá na sua rede social e coloca lá, Tamara Borges, corretora de imóveis. Eu não sou corretora ainda. Para que eu seja corretora, eu tenho que ter o número da inscrição, que tem que estar no anúncio. Então, para saber se está inscrito, você pode consultar lá no site do Cresce. Então, posso pesquisar com o nome do corretor, ou se eu tiver o número do registro profissional, ou empresa, né, ou a imobiliária, eu vou conseguir fazer essa consulta, tá? Esse print aqui que eu coloquei é um print que está lá no próprio Cresce, no site do Cresce, tá? Então ele fala aqui, cidadão exercer a profissão de corretor de imóveis sem estar inscrito é contravenção penal. Consulte se o seu corretor é inscrito. Clique aqui. Eu clico, coloco o nome dele lá ou o número da inscrição. Eu vou verificar se ele está inscrito, se ele está em dias, se ele está pagando anuidade, se ele está suspenso. Tudo isso eu consigo verificar, tá bom? Então, todo corretor inscrito no Cresce-MT, ele deve realizar o pagamento da anuidade. E essa anuidade é o tributo denominado contribuição social por interesse de categoria social ou econômica.
Então, pessoal, assim que vocês finalizarem o curso de vocês, nós estamos no mês de agosto. Tem quanto tempo para vocês terminarem o curso? Outubro termina? Beleza. Quando terminar o curso, vocês vão entrar em contato com a Secretaria do CETEPS para vocês emitirem o diploma de vocês. Como ele é um curso que é reconhecido pelo Ministério da Educação, esse diploma ele tem que ir lá para a Secretaria de Educação para ser lavrado e ele volta para a instituição. Então ele é um pouquinho demorado. Eu acredito aí de 15 a 30 dias para vocês receberem esse diploma. Mas vamos supor que vocês conseguissem assim bem rápido. Consegui, eu já quero me inscrever no Cresce. Vamos supor que em novembro você se inscreve no Cresce. Então, para terminar o ano, está faltando quanto tempo? 2 meses, né? Novembro, dezembro. Será que eu vou pagar uma anuidade do ano inteiro, sendo que eu vou atuar só 2 meses? Não. Você vai pagar o proporcional a 2 meses. Tudo bem? Quando chegar o próximo ano, janeiro, a gente tem, o COFES vai atualizar o valor dessa anuidade e vocês vão pagar essa anuidade no próximo ano. E ela pode ser paga até o último dia útil do primeiro trimestre. Isso mesmo. Por exemplo, vocês terminaram o curso e vocês não vão atuar ainda como corretores. Não se inscreveu no Cresce, vocês não vão pagar nada. Só vai começar a pagar no momento em que você atuar, ir lá e fazer a sua inscrição. Vamos supor que eu fui lá e fiz minha inscrição. Fiz a inscrição em 2026, ok. Paguei a anuidade. Aí em 2027 eu resolvi que eu não quero mais atuar como corretora. Eu preciso informar para o Cresce. Porque se eu não informar, automaticamente vai ser gerada anuidade para mim. Tudo bem? Vai para a dívida ativa, não. Exato. Não paguei, meu nome vai para a dívida ativa. Tá bom? Então, é necessário ter essa comunicação. Então, a gente vai pagar essa anuidade. Como que vai acontecer? O COFES vai atualizar anualmente, então todo ano vai ter atualização desse valor, através de resoluções que são, inclusive, publicadas no Diário Oficial da União. Cabe aos regionais cumprir e fazer cumprir. Essa anuidade ou parcela dela poderá ser paga através de boleto em qualquer instituição bancária ou lotérica. E aí, como a gente disse, é possível parcelar. Então, não precisa pagar toda vez à vista. Pode parcelar, tá? Para isso, o corretor deve buscar o setor de atendimento ao Cresce e as possibilidades serão apresentadas. Gente, no início do ano que vem, a hora que vocês entrarem no site do Cresce, é o primeiro balãozinho que vai aparecer lá no site, tá? Pague sua anuidade. É o primeiro, tá bom? Até março é o que vai ficar aparecendo. Pague sua anuidade. Até dia tal, ganhe tantos % de desconto, que é o que a gente vai falar aqui. O pagamento da contribuição anual, devido ao Conselhos Regionais de Imóveis e ao COFES, ele vai ser facultativo. O que é facultativo? Escolha. O corretor escolhe. Mas para quem que é facultativo? Para os corretores que até a data do vencimento da contribuição tenham completado 70 anos de idade e contribuído regularmente por no mínimo 20 anos. Então, aqueles corretores que atuaram e pagaram certinho a sua anuidade durante 20 anos, fizeram 70 anos de idade, mas eu ainda quero atuar como corretor. Para eles é facultativo, eles escolhem se eles querem contribuir. É um benefício ali que o Cresce colocou. Tá bom? Depois de 70 anos, e se contribuiu durante 20 anos. Essas duas coisas juntas, tá? Tenho 70 anos e eu contribuí durante 20 anos, no mínimo, como corretora. Você dá você está atuando porque você recebe, né? Uhum. Você sabe essa faculdade. Pois é um benefício aí que o Cresce colocou. Então, quem tem 70 anos e quer atuar ainda como corretor, a gente sabe que hoje em dia, né, é diferente. Antigamente, 70 anos, né, já estava parando, não trabalhava mais. Hoje, 70 anos é diferente, as pessoas estão ativas, estão trabalhando, não querem ficar em casa, querem ainda continuar. Porque trabalhar como corretor é muito bom, você conhece muita gente, você visita muitos lugares.
são muitas oportunidades, né? Você estar em contato com as pessoas, e isso é o que faz manter essa energia, a pessoa viva. Então, para esses corretores que chegarem a 70 anos de idade e cumprirem aí com a sua contribuição, no mínimo 20 anos, escolhem se querem contribuir ou não, tá bom? A anuidade, ela vence no último dia útil do primeiro trimestre. Geralmente acontece no dia 31 de março. E ela pode ser paga integralmente, né, antecipado, com desconto. Então, até dia 15 de janeiro, o corretor que pagar integralmente ganha 10% de desconto. Até 15 de fevereiro ganha 6% de desconto. E até 15 de março ganha 4% de desconto. Depois disso, não ganha mais desconto. Se parcelar, não tem opção de desconto. Tudo bem? Então, deve pagar anuidade todo corretor e empresa imobiliária com inscrição ativa. Então, ó, a anuidade de 2025, o valor desse ano foi de R$ 873 para pagamento até 31 de março de 2025. Tudo bem? Valor aí atualizado para vocês. Caso vocês terminem o curso e já forem fazer sua inscrição no CRES, vocês não vão pagar 873, vão pagar só o proporcional a 2 meses, ok? E aí, no ano que vem, vai ter uma atualização desse valor, ok? E aí a gente vai verificar se vou pagar parcelado, se vou pagar à vista, e aí vai ficar a critério de cada um de vocês. Coloquei aqui também como que ficou os descontos, tá? Então, para quem pagou até dia 15 de janeiro e pagou à vista, R$ 785,70. Para quem pagou até 15 de fevereiro, R$ 820,62. E para quem pagou até 15 de março, R$ 838,08. Ok? Dados todos tirados lá do site do CRES, tá? E como já comentamos, o fato gerador da obrigação tributária é a inscrição regular no CRES. Assim, o profissional inscrito deve pagar as respectivas anuidades, independente do exercício ou não da atividade. Então, a partir do momento em que você fez sua inscrição, você já pode atuar como corretor e automaticamente você vai começar a contribuir. Se você não vai mais contribuir, você tem que informar para o CRES. Aliás, não vou mais exercer minha profissão, precisa informar para suspender a sua inscrição. Então, caso não deseja mais exercer a atividade, deve solicitar a suspensão e nas hipóteses previstas ou cancelamento. Pode falar. Uma vez na suspensão, eu posso voltar, né? No cancelamento. Também. O colega perguntou assim, professora, pedi para suspender. Vamos supor, eu tô, sei lá, fiquei doente. Vou fazer um tratamento e dentro dessa minha doença eu não vou poder atuar como corretora nesse tempo. Vou precisar ficar de repouso ali. E a minha previsão do meu tratamento é de 1 ano, sei lá, 2 anos. Mas eu fiz o tratamento e tal, em 1 ano eu consegui resolver tudo. Eu suspendi por 2 anos. Vou entrar em contato com o CRES, falar, olha, CRES, resolvi tudo que eu tinha para fazer, quero voltar. Eles vão ativar a minha inscrição, eu vou pagar minha anuidade e vou continuar. Vamos supor que eu, sei lá, ganhei na Mega Sena, não quero mais ser corretora, certo? E aí eu vou cancelar minha inscrição, não vou mais ser corretora, pode cancelar, tô milionária. E passou-se um tempo, né? Meu dinheiro gastei demais e resolvi que eu quero voltar a ser corretora. Quem pediu para cancelar não fui eu. Qual que é a exigência para ter inscrito? Ter formação de técnico em corretor imobiliário. Você tem a formação? Pronto. Você vai lá no CRES e você vai fazer a sua inscrição. Você só não pode voltar se o CRES cancelar a sua inscrição. Vamos supor que aconteceu algo. Você fez alguma coisa muito grave e o CRES, a sanção disciplinar foi cancelar a sua inscrição. Para você cometer um crime. E ele cancelou sua inscrição. Nesse caso, você não vai conseguir voltar porque foi cancelado. Mas se você solicitou o cancelamento, você pode voltar sim, tá bom? Não tem problema não. Então, a inadimplência com a anuidade pode acarretar em uma sequência
de situação de débito de dívida ativa. Então, se não irá mais exercer a profissão e não quer pagar anuidade, entre em contato com o órgão competente e faça o cancelamento. Então, essa frase aí veio lá direto do site. Como a gente falou agora há pouco, o corretor não costuma ter um salário fixo, né? Mesmo que ele trabalhe para uma imobiliária. São raras imobiliárias que pagam salários aos seus corretores, que têm a sua remuneração baseada em comissões sobre a venda e locação de imóveis. Então, a média salarial, ela vai variar aí de acordo com o volume de negócios fechados pelo profissional e o valor do imóvel e a região onde atua. Então, como a gente estava comentando agora há pouco, pessoal, em 2013 teve um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados para que desse um piso salarial para os corretores imobiliários. Na época, se não me engano, era R$ 940, que era o salário mínimo da época do país. Era esse. Mas isso foi em 2013, até hoje ainda não foi aprovado. Então, é algo que está engavetado lá. Então, precisa se cobrar desses deputados, precisa cobrar dessa Câmara, para que eles tragam de volta esse projeto de lei, para que vocês tenham aí um piso. Porque não tem. Então, hoje o corretor, ele trabalha com base na sua remuneração. A remuneração do corretor com base nas comissões é boa? Sim, é ótima, é excelente. Mas para aquele corretor que está trabalhando, atuando, igual vocês mesmos, quando vocês começarem, pessoal, provavelmente não vai ser no primeiro mês que vocês já vão conseguir. Às vezes vai demorar um pouquinho, até vocês fazerem uma carteira de clientes, entender como é esse processo de corretagem e conseguir efetuar algumas vendas. Porque tem muitas vendas que você vai conseguir fazer, que o cliente já vai pagar à vista, então vai ser um processo mais rápido, mas você vai ter aqueles processos que vão ser financiamento, que tem a questão da avaliação do banco e tudo mais, que é um processo mais demorado. Tudo bem? Então é assim que funciona. Hoje nós temos essa tabela aqui, que é uma tabela de referência. Ela está lá disponível no site do Cresce. Lá no título, pessoal, vocês não estão enxergando, mas está escrito assim: Tabela de honorários mínimos para a prestação de serviços de intermediação e avaliações imobiliárias. Então, essa tabela é uma tabela de referência de honorários mínimos. Então, significa que é o mínimo que vocês têm que cobrar. Então, se lá está escrito assim, que você tem que cobrar 5% na venda de um imóvel residencial, cobre 5%, é o mínimo. Não vai cobrar 4, nem 3, nem 2, nem 1. Porque o mínimo é 5. Porque se vocês, como corretores, cobrarem menos do que o que está na tabela de referência, vocês estão desvalorizando a sua profissão. E muitas vezes o corretor ele acaba fazendo isso. Por quê? Porque o cliente ele vai lá buscar os corretores, aí o corretor fala, eu cobro 6%, o outro fala, eu cobro 5%, que é o mínimo. E aí vem o outro e fala, eu cobro 3%. A pessoa que está querendo vender vai querer quem? Aquele que está cobrando 3%, porque ele vai pagar menos. Então, a gente não pode desvalorizar aí a nossa profissão. Tudo bem? Professor, eu posso cobrar mais do que o que está na tabela de referência? Pode, porque a tabela é uma tabela de honorários mínimos. O que o seu cliente, o que tem que acontecer? O seu cliente tem que estar ciente. Tudo bem? Então, quando vocês fizerem o contrato de vocês, a opção de venda, que é o nome do contrato, que vocês vão celebrar ali junto com o cliente, lá vocês vão deixar registrado quanto é que vai ser cobrado. Se é 5%, se é 6%, se é 10%, enfim, quanto é que vai ser cobrado na venda do imóvel. É uma locação. Lá na tabela de referência vai estar indicado quanto que você tem que cobrar por uma locação. É uma avaliação de um imóvel. Vai estar escrito lá quanto que você deve cobrar. Isso, geralmente é 10%. Beleza? Então, essa tabela eu coloquei aqui, gente, só a primeira página, mas é uma tabela bem extensa, tá? Ela vai ter lá umas 20 páginas para vocês olharem, mas é só digitar Cresce MT, vocês vão entrar lá no site. É um site super fácil de acessar e vai ter uma parte que vai estar escrito corretores. Clicou nesse corretores,
vai abrir uma guiazinha, vai estar escrito tabela de referência, e lá vocês conseguem acessar toda essa tabela, tá bom? É claro que aquelas vendas do dia a dia, vocês já vão saber mais ou menos como fazer. Às vezes surge algo diferente. Nossa, é uma venda de uma fazenda. Nunca vendi uma fazenda. Quanto será que eu tenho que cobrar? Será que é a mesma coisa de um imóvel residencial? Então, você vai dar uma olhada lá nessa tabela de referência e ela vai te orientar quanto que você deve fazer de cobrança, tá bom? Falamos aqui, pessoal, sobre as cobranças, né? Sobre a remuneração. E aí a gente aproveita e fala a respeito disso aqui, que é um tópico muito importante, que é chamado de overprice. O que seria um overprice? Ele caracteriza-se como um ganho adicional superior à comissão normal devida pelos serviços prestados. Mas aí eu acabei de falar para vocês que vocês podem cobrar mais. Pode. Mas o que é o overprice, pessoal? É esse ganho superior recebido de forma camuflada, para que as partes não tenham conhecimento que estão pagando a mais. Pessoal, isso não pode acontecer, tá? Se você vai cobrar de uma parte da outra, você tem que estar ciente de que as duas partes estão pagando. Tudo bem? Por exemplo, vamos supor que você chegou num cliente para fazer a venda de um imóvel. E o cliente fala assim, eu estou vendendo aqui meu imóvel residencial e eu quero 300 mil nesse imóvel. E você já é um corretor que você conhece o mercado, é uma boa região, é um imóvel que tem uma infraestrutura legal e você fala assim, olha, o seu imóvel ele vale pelo menos 450 mil, tá muito barato 300 mil. Aí o cliente fala, não, 300 mil tá bom, eu quero vender logo, quero vender rápido. Então, nesse momento, você vai celebrar com esse cliente o seu contrato e vai colocar lá que o cliente quer 300 mil no imóvel, mas que você sabe que aquele imóvel vale mais. E você vai acordar com ele o seguinte, olha, se eu vender esse imóvel por um valor superior, eu posso ficar com essa parte? O cliente concordou, é devido. O que não pode é você receber de forma camuflada. O imóvel vale 300 mil, eu vou lá e vendo por 450. Aí o cliente vai e deposita para você. E aí você vai lá e passa só a parte do outro e ainda recebe a comissão dele. Isso não pode, porque isso é chamado de overprice, tá? Esse procedimento é abominável e ele é proibido pelo Conselho Federal e expressamente proibido pelo Código de Ética Profissional. O infrator, ele deve ser punido com multa, tá? Então, se acontecer um overprice, e essa multa ela pode variar de 2 a 6 anuidades. É o que está estabelecido na lei. E ela é prevista tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Teve um dia aqui na aula que uma colega, né, nossa, até comentou que quando ela comprou um imóvel, aliás, ela vendeu um imóvel dela, depois que tinha vendido, a imobiliária falou que tinha que pagar uma comissão para a imobiliária, pagar uma comissão para um corretor, pagar uma comissão para outro corretor, porque foi corretores impares que tinham trabalhado junto. Mas no final das contas não sobrou quase nada para ela, porque ela teve que pagar um monte de gente. E foi algo que foi feito. Ela falou, professora, foi um overprice que eu sofri, eu nem fiquei sabendo. Falei, pois é. E por isso que é importante celebrar o contrato. Porque celebrou o contrato e o cliente fala, olha, celebramos e você estava de acordo. Tudo bem? Então essa multa vai ser prevista tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, para a imobiliária também cabe. Caso o overprice seja praticado conjuntamente por mais de um corretor ou em parceria com a imobiliária, todos receberão individualmente a punição prevista no código. Então, pessoal, se acontecer um overprice, foram 2 corretores que trabalharam juntos, ou o corretor junto com a imobiliária fizeram isso, todo mundo vai receber a sua disciplina, tá? A sua sanção disciplinar, todo mundo vai receber a punição que está prevista lá no Código de Ética. Tudo bem? Beleza? Como que tá aí o nosso chat? Tá tranquilo? E aqui na sala, alguma dúvida, alguma pergunta?
Até o momento, tudo bem? Pessoal, então, por hoje, nós vamos encerrar a nossa aula. Amanhã nós continuamos, vamos falar a respeito de regras de divulgação, código de ética, código disciplinar, quais são as formas de trabalho que o corretor pode atuar e também fazer uma revisão zona aí desses 2 dias para nos ajudar para a nossa prova, para quando vocês terminarem essas disciplinas. Tudo bem? Então amanhã eu espero vocês nesse mesmo horário e a gente continua nossos estudos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.